E aí, galera, quanto tempo? Fazer os exercicinhos aqui com vocês que não deu tempo de a gente fazer na sala sobre o método científico, tá bom? Então vamos lá. O tema teoria da evolução tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Né? Nos últimos anos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sobre o ponto de vista da ciência, teoria é. Vamos olhar todas as alternativas. Primeira coisa, quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto aí, de uma ótica assim, até que incomoda um pouco, procurem na HBO Go, eu acho que tem, ou na Amazon Prime, eu acho que é na HBO Go. Procurem Darwin lá. Lá tem um documentário tratando justamente desse movimento de tentar negar a ciência nos Estados Unidos. Aqui é forte, mas nos Estados Unidos é muito mais forte, tá? E assim, chega até a ser meio chocante as coisas que você assiste lá. Mas é legal pra vocês se situarem no mundo que nós estamos vivendo, infelizmente. Então, sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões. Lembrando, gente, eu falei durante a aula, teoria é o mais amplo possível. Pra vocês terem noção, aqui ele está falando de teoria da evolução. Se a gente não tivesse nenhum fóssil hoje, tá? Se a gente apagasse todos os fósseis que a gente já descobriu e mantesse todo o conhecimento que a gente tem de genética, não precisaria de um dinossauro, ou sim, dinossauro para provar dentro dos indícios, né, para reforçar a teoria da evolução. Então, assim, ela é tão forte que sem fósseis você consegue explicar ela só pela genética. Só pela genética, tá? Então você consegue prever coisas. Talvez na biologia não, mas teoria, em geral, você prevê fenômenos. Por exemplo, teoria da relatividade foi previsto matematicamente que existiria uma coisa que depois deram o nome de buraco negro. E aí o ser humano achou o buraco negro depois. Então, né? Sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental? Não. Uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar os fatos cotidianos. O maior, tirando a pseudociência, a forçação de falsas ciências goela abaixo da sociedade, o maior problema nosso é o senso comum, tá? Nós somos guiados por um pensamento aristotélico, tá? Como assim, professor, um pensamento aristotélico? É se eu vejo isso acontecendo, é uma simplificação que eu estou fazendo aqui, tá? Que eu não segui o método científico. Se eu vejo isso acontecendo e depois isso acontece, essa associação direta a gente tinha muito, não era só nas ideias de Aristóteles. Então, causa e consequência. Ah, eu coloquei a camisa do meu time ganhou. Toda vez que eu colocar a camisa do meu time vai ganhar. A gente chama de superstição, mas essa associação direta, que é natural, existem explicações biológicas por que a gente tem essa associação, por que a gente associa fenômenos seguidos, porque quando a gente era um animal selvagem, vamos dizer assim, nós precisávamos fazer pequenas associações rápidas para conseguir sobreviver. Mas nem sei mais o que eu estava falando, vamos voltar para a questão. Uma ideia apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões. Ah, perfeito, é essa aqui. Vamos ver a última. Uma ideia apoiada no conhecimento científico de tão comprovada pelos cientistas já é considerada uma verdade incontestável. Não existem verdades incontestáveis, nem em nenhum lado da ciência. Ah, então quer dizer que eu posso contestar tudo? Você pode contestar tudo se você está seguindo o método científico, tá? Vou dar um exemplo que voltou nos últimos anos aí. Aquecimento global, tá? O aumento do efeito estufa. O aquecimento global é ruim, o efeito estufa é bom, né? Ah, não tem relação com os seres humanos. Todos os indícios científicos falam que sim. Ah, mas eu acho que não tem. Dane-se. O que você acha não vale nada. A não ser que você esteja usando argumentos científicos, dados científicos, e aí esses dados reforcem a sua ideia. Só que lembra da aula, a gente tem que fazer o teste. Temos que testar para ver se é verdadeiro ou não. Não adianta, a opinião do Einstein não valia nada. A opinião do Newton não valia nada, do Darwin não valia nada. O que valia são os argumentos que eles deram para justificar as descobertas, os avanços que eles propuseram ali em cada um de sua área, tá?
Não existe verdade incontestável. Só que a verdade científica que está em voga, que vale naquela época, só pode ser derrubada por outra verdade científica. Tá? Então, vamos puxar para o lado aqui. Vamos para o segundo exercício, é da internet, né? Então, Federal de Santa Catarina. Ao examinar um fenômeno biológico, o cientista sugere uma explicação para o seu mecanismo. Baseando-se na causa e no efeito observados, esse procedimento faz parte do método científico? Sim. Por quê? Sugerir uma explicação é criar hipóteses. Hipóteses. Igual nós fizemos na aula. Tá? É denominado formulação de hipóteses? Olha só. Deverá ser seguido de uma experimentação? Sim. Depois que você cria uma hipótese, tem lá as deduções, né, das consequências da sua hipótese, mas uma hora você vai fazer um experimento. Lembrando que é o seguinte, gente, nem toda área tem experimentação. Então, dependendo desse fenômeno biológico, você não faria uma experimentação. Você faria análises circulares ali naquele problema. Então, às vezes, por exemplo, igual vacina. Vacina você não pega, eu acho que isso aqui funciona, e injeta na pessoa. Você faz toda uma análise em volta do problema para depois fazer o experimento. Quando dá para fazer, tá? Mas o próximo passo no nosso método lá explicado seria a experimentação. Deve ser precedido de uma conclusão. Você já tem que ter uma conclusão se aquilo funciona ou não para depois querer provar? Claro que não. Você tem uma ideia e você testa ela. E quando você testa a ideia, você testa para tentar mostrar que ela está errada. Pode parecer estranho, mas quando você cria uma hipótese, depois que você quer testar, você pensa em todas as possibilidades que ela pode estar errada. E aí você testa todas elas. Se ela sobreviver a todos os testes, ela passa a ser, vamos dizer assim, considerada uma verdade científica. Porque se você for tentar pensar só em experimentos que comprovem a sua ideia, entendeu? É um mentiroso tentando justificar a mentira dele. Você tem que testar tudo que pode dar errado. Se você conseguir sobreviver a todos esses testes, beleza. Soma. 4, 2 e 1, 7. Beleza? Próximo. Ah, como está gravado, vocês podem voltar mesmo. Então, próximo. 3. A partir das informações dadas, enumere as informações em ordem sequencial de acordo com as etapas do método científico. Lembra da caixa? Primeira coisa, observar um fenômeno. Então, você tem que ver um fenômeno e falar assim, o que está acontecendo? Então, o primeiro termo seria dúvidas sobre o fenômeno da natureza. Segundo, o que está acontecendo? Vou criar uma hipótese. O que pode estar acontecendo? Então, você coloca possíveis respostas para a pergunta em questão. Hipótese. 2. Um pouco me ligando para essas parênteses aí, né? Agora, a sua hipótese, a sua explicação tem consequências. As consequências dessa explicação, porque se for assim, isso vai acontecer. É o que a gente chama de levantamento de deduções. Então, a sua hipótese tem consequências. Depois que você tem o fenômeno observado, o levantamento de hipóteses e as consequências das hipóteses pensadas, você faz a etapa experimental e depois conclui se deu certo ou não. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Volta para o método. Faz tudo de novo. Então a ordem aqui, o amarelo não ficou uma cor muito boa, na ordem da tabela, tá? Tá assim, ó. 5, 2, não sabe escrever número romano? Cavalo. 4, 4? 1 e 3. Acho que é isso. Bom? E a saideira da Unimontes. A pesquisa científica é a realização do estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para as questões mediante aplicação do método científico. As afirmativas a seguir estão relacionadas com esse assunto. Analise-as e assinale a incorreta. Correta! Não vai marcar a certa. Cuidado no dia que vocês for fazer prova, vestibular, PAS, PSS, sei lá o que vocês vão fazer. Curso do Detran, sei lá, tinha carteira. Lê com calma.
Não igual eu leio aqui, mas é porque, né? A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório do conhecimento disponível não gera resposta adequada. Que frase, hein? Perfeita, tá? Você já tem conhecimento de mundo, de outras ideias científicas e aquelas ideias não conseguem explicar aquele novo fenômeno. Então é verdadeira. Então eu não vou marcar porque ele quer incorreta. Toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para toda a investigação, tá? Aqui é o seguinte, essa alternativa é meio confusa. Toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida, ou seja, normalmente, no ponto que nós estamos aqui, você tem uma ideia geral que explica os fenômenos que você conhece e as outras explicações de novos fenômenos serão baseadas nessa ideia. Por isso que ela é uma teoria, tá? Ela é o pilar ali, o suporte, a fundação de novas explicações. É claro que essa teoria pode ser modificada, mas normalmente, se você pegar a história da ciência, normalmente, desde 1800, 1900 por aí, da ciência mais contemporânea, moderna, você não teve uma substituição de teorias. Você teve adaptações dentro da teoria, tá? Porque a teoria é algo que foi muito testado. Então, normalmente, algumas adaptações você faz, mas a essência dela continua existindo. Então, sim, você usa teorias como ponto de partida, certo? Então, não vou marcar. Para solucionar um problema, para solucionar um problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Perfeito. Nenhuma pesquisa pode gerar subsídios para o surgimento de novas teorias. Ou seja, você vai explicar um fenômeno e aí, dependendo da sua explicação, você cria uma área nova do conhecimento, tá? Então, pode sim gerar uma nova teoria. E a alternativa D está errada. Só uma contextualização aqui. Vou falar das coisas mais famosas da física, que eu já citei algumas vezes, da relatividade. Quando Einstein publica em 1905 o primeiro trabalho dele da relatividade, não existia o que hoje se chamamos de física moderna. Não existia isso. Não existia mecânica quântica. Depois do trabalho dele e das aplicações do trabalho dele e de outros trabalhos, não foi ele carregou a ciência nas costas, não funciona assim a ciência, mas depois do trabalho dele, áreas novas surgiram. Quando na relatividade restrita o Einstein demonstra e depois fazem experimentos e comprovam que o tempo, a medida de tempo, não é a sensação, isso passou rápido, hein? A medida de tempo muda dependendo da sua velocidade, se a velocidade é alta, próxima da luz. Você, além de revolucionar toda a física, porque o espaço, o tempo que era determinado, determinístico desde do Galileu, do Newton, passa a não ser mais. Existe uma transformação que você faz dependendo do observador, tá? Imagina os filósofos da época. Rapaz, a física provou que o tempo não é igual para todo mundo. Então, assim, você criou novas áreas de discussões, novas áreas de aplicação. Física moderna, mecânica quântica, tudo vem não só do Einstein, mas daqueles grupos de trabalho daquela época. Então, a D está errada, não tem alternativa E. Então, fechou os exercícios que eu queria passar para vocês. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, me procurem. Como não sabemos ainda. O jeito mais fácil eu acho que vocês comentarem no vídeo aqui, tá? Vocês estão vendo pelo Positivo, mas clica no YouTube ali e comenta no vídeo que eu recebo notificação. Porque eu não sei se eu vou conseguir mexer. Hoje à tarde tem aula dos colégios. Se eu vou conseguir mexer com aquele negócio de criar um negócio lá no Positivo On. Então, por enquanto, vamos desse jeito, tá bom? Nos vemos semana que vem na nossa próxima aula. E falou!